Oiê, tudo bem com você? Vamos fazer uma leitura coletiva sobre a tua situação atual? Vamos ver o que o universo tem para falar com você. Situação atual da pessoa que está se conectando a este vídeo. Para você saber se o vídeo é para você, haverão detalhes na leitura que são cruciais com a sua realidade, com a sua história, com o seu momento, tá? Vai falar com você de uma forma íntima. Aí o vídeo é para você. Se os detalhes não casam com a sua realidade, não casam com o que você está vivendo, o vídeo não é para você. Sortilégios. Fundo do jogo, a cartinha Deus chifrudo. Sortilégios. Essa carta, ela fala aqui no tarô das bruxas, da capacidade psíquica que alguém tem de prever o futuro. Ler a sorte. Tanto que na arte da carta você vai ver uma mão, como se aquela mão ali está estendida, né? E uma bola de cristal. E aí vemos uma lua. Falando nitidamente da capacidade que você, consulente, tem de se conectar com o extrafísico, com aquilo que só a mente pode ver, só a glândula pineal tem a capacidade de captar. Aquilo que está além dos olhos físicos. Você trabalha, você lida, ou você tem muita curiosidade para as coisas espirituais, tá? Aqui temos uma pessoa que está refinando a sua mediunidade. Eu não vejo pessoas que já têm esse refinamento, que já têm a doutrinação mediúnica que falamos, mas alguém que está buscando, que tem muita curiosidade. Talvez você tenha uma timidez com você. Talvez há uma timidez em você, mas você tem sim capacidade de previsão, capacidade de intuição, principalmente voltada a futuro. É o que mais aguça a tua curiosidade, tá? Povo cigano, desmembra para mim, detalhe para mim. Opa, caiu uma carta. Caiu a cartinha da cobra, mas eu não vou considerar porque ainda tá muito no início do jogo. Eu não senti energia, ela só caiu por cair. O riacho. Você é uma pessoa. Nossa, olha, gente, o riacho e o navio. Tá vendo as duas energias? Duas energias ali que dão o prosseguir em situações, né? O riacho é uma carta de água que tá fluindo. E o navio é uma carta do navio ali que sempre fala de movimento, que tem movimento. Você é uma pessoa que sempre tentou lidar com a tua espiritualidade. Só que, como eu falei no início ali, você não conseguiu fazer o aprimoramento. Você é uma alma, uma pessoa que tem sim essa intuição, tem sim essa sensibilidade, mas o aprimoramento você não conseguiu fazer. Talvez você não tenha encontrado as pessoas certas para lhe explicar, né? E também quando encontrou, talvez você não quis ouvi-las. Você não teve a. Não é que não foi a humildade de ouvi-las, você não acreditou nelas. Tipo, essa pessoa aí não. Tá? Então aqui estamos falando de alguém que tem que fluir seu contato espiritual, que tem que fluir sua habilidade. Tem habilidade até de ver o futuro, ó. E é o que mais aguça a sua curiosidade. Como que detecta a energia, como que lê a energia. E você não conseguiu achar quem lhe puxasse para uma doutrinação. Nossa, fogueira. Aqui a fogueira fala que você é uma alma, uma pessoa que também sempre ligou a habilidade mediúnica com ganhar dinheiro.
Ah, Ju, mas isso não é crime, isso não tem problema. Não, não tem. Tudo que o ser humano faz, tudo que uma pessoa encarnada faz, tem a participação espiritual, se não for da luz é das trevas, né? Tanto que por que um terapeuta pode cobrar usando a sua mediunidade, trabalhando com a mediunidade? Por que um terapeuta pode cobrar? Por que um terapeuta pode cobrar se ele está exercendo a sua mediunidade? Por que ele pode cobrar? Porque todos nós, todos os seres humanos, são assistidos pelo plano espiritual enquanto trabalham. Ai, mas Jesus falou, dai de graça o que recebestes de graça. Jesus estava exclusivamente falando da vibração, da energia, da caridade pura e verdadeira. Todo o trabalho, toda a função, a pessoa é assistida e acompanhada pelos seus mentores, né? Um médico é uma pessoa que tem mentores. Não existe um médico que trabalhe como cirurgião. Então, por que um médico cirurgião que é acompanhado pelo teu anjo de guarda, por um guia, por um mentor, é acompanhado por Deus, cobra? Porque alguém paga, mesmo que seja um médico gratuito, alguém está pagando, o SUS está pagando ele, pela técnica que ele desenvolveu, pelo estudo que ele tem, pelo tempo que ele está dedicando, né? E o anjo de guarda dele, Deus, está com ele. E ele, por isso, ele cobra. Mesmo assim, ele cobra. Nós, os tarólogos, os videntes, as pessoas que trabalham com energias, é a mesma coisa. Então, você, médium, que precisa de refinamento ainda, é um médium que você tem um embrolho na tua cabeça sobre o dinheiro e o que pode ou não ser cobrado. É uma coisa que você tem que refinar. Acompanhados por mentores de luz, todos somos. Deus está em todo lugar. Então, se for seguir essa regra do dai de graça o que recebestes de graça, toda a população, toda a sociedade não poderia cobrar. Mas Jesus não estava se referindo ao trabalho dos outros. Jesus estava se referindo à energia, à vibração da pessoa. Não tem como cobrar pela energia. A energia se doa pela caridade, pela necessidade. Mas a técnica, o tempo que a pessoa gasta, o estudo que ela teve, a dedicação de tempo dela, e isso se paga sim, como em qualquer profissão. E eu vejo que para você, médium, que não teve tempo, não teve também pessoas para te puxar para um refinamento mediúnico, isso sempre foi uma confusão na tua cabeça. O que pode cobrar e o que não pode. E você também sempre teve uma visão, tipo, orgulhosa sobre a mediunidade. Que o médium tem algum poder ou exerce algum tipo de poder sobre a sociedade ou sobre as pessoas. De certa forma, sim, e de certa forma, não. Ele exerce uma habilidade de manipular a energia. Habilidade que, segundo o tarô, é a habilidade do mago. É a manipulação energética. O magnetismo do médium é mais elevado. Mas ele não está socialmente acima de ninguém. Tanto que Deus permite esse tipo de prova, Deus permite esse tipo de encarnação para que o médium, usando suas faculdades mediúnicas, ajude na sua própria evolução, mas também ajude na evolução pessoal, na evolução social das pessoas à sua volta. E também na evolução do globo terrestre. Então você tem muitos nós dentro de você. Você quer fluir com a tua mediunidade, com o teu conhecimento, mas você não encontrou quem te trouxesse essa puxada para esse refinamento mediúnico. E também você tem muitas perguntas mal respondidas dentro de você. O chicote.
Já apanhou muito por não cuidar da mediunidade. Olha as chicotadas que o astral te deu. Não o astral em si, mas as leis que você não entende. Você tem dificuldade de entender a lei do retorno, você tem dificuldade de entender a lei de causa e efeito, você tem dificuldade de entender a lei de ação e reação. Você tem muita dificuldade de entender sobre o padrão vibratório. Não que você não tenha capacidade de sentir e ver. Você tem, mas você tem uma dificuldade técnica de entender por falta de estudo. Eu tô fazendo uma leitura para um médium que tem uma mediunidade ostensiva, mas não estuda. Não baixa a cabeça para os médiuns mais velhos que já tiveram tempo e oportunidade de estudar. Ai, porque eu sei de tudo. Ai, porque o outro médico que eu vejo na internet, ele tá cobrando, ele é pecador, ele é errado. Não. E o padre? Você já viu o padre fazer a missa sem cobrar? O padre cobra por uma missa. Você já viu o padre batizar sem cobrar? O padre cobra por um ritual de batizado. O padre cobra por um ritual de casamento. E os pastores também. Toda cerimônia ritual que esses líderes religiosos precisam fazer, eles cobram. Por quê? Porque eles desenvolveram aquela técnica, porque eles gastaram tempo para estudar, porque eles estão ali realizando um trabalho social, onde eles dedicam a vida deles. O tarólogo é a mesma coisa. Tarólogo, benzedor, eu não digo, né? Eu, pessoalmente, as pouquíssimas oportunidades que eu benzi, não eu, mas a minha preta velha, eu não cobrei. Cirurgias espirituais também não. Mas leitura de tarô, leitura de carta, que eu tenho que comprar o deck, que eu tenho que estudar, que eu tenho que me dedicar a entender a vibração da consulta, claro que eu cobro. Rituais também. Então, você médium sem refinamento, você já levou muita chicotada, você já apanhou muito, você já apanhou de espíritos obsessores, espíritos malignos, você já apanhou muito em ataques espirituais, mas você não baixou a cabeça que você precisa de refinamento mediúnico. Aprimoramento e refinamento. Como que faz isso, Ju? Primeiríssimo lugar, tendo humildade. Humildade, seja humilde. Ouça os médiuns mais velhos, ouça, para mim, na minha opinião, o pai dos médiuns, que é o Chico Xavier. Tem muito conteúdo do Chico Xavier nas redes sociais, tem muito livro que o Chico psicografou. Ouça quem de verdade foi lá e prestou atenção no que é mediunidade, Allan Kardec. Ouça a doutrina espírita, doutrina ubandista, doutrina maçom, catolicismo também. Claro que tem coisas lá na religião do catolicismo que você não vai concordar e que não tem nada a ver, mas muita coisa de padrão vibratório eu aprendi na Igreja Católica. Por exemplo, não se comunga Santa Hóstia sem estar com o teu coração consagrado àquilo. Não se toma Santa Hóstia sem crer, sem acreditar, sem agradecer a Jesus, sem se entregar inteiramente àquela comunhão do pão com Jesus Cristo. Eu aprendi lá. Foi lá que eu aprendi como que faz essa comunhão, como que faz essa comunicação de coração do meu coração ao coração de Jesus, como que eu faço essa vibração. Dogmas já é outra história. Acreditar em todos os dogmas, não. Mas questão de vibração, vibracional, aprendi muito, 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 que é a minha religião onde eu nasci. Eu aprendi muito sobre vibração na Igreja Católica. Para mim, a doutrina que mais tem informações sobre a mediunidade é a doutrina espírita, de Kardec. Mas tem que ter muita humildade para olhar
para todas as religiões, entender que todas têm uma evolução, que todas estão cumprindo uma jornada, todas têm um papel importante. A primeira coisa que tem que ter é humildade para entender a importância de cada uma delas. No meio evangélico também. Muitas pessoas se salvaram pela religião evangélica, porque a vibração durante uma oração evangélica é muito alta, muito alta. Muita gente se salvou ali e se salva, né? Todas as religiões têm importância, mas o olhar de entender a vibração de cada um, a energia de cada um, aí eu aprendi lá na doutrina espírita. A carta é muito sobre a tua vibração que você não sabe cuidar e não entende ela. A carta aqui fala de comunicação, mas é a comunicação vibracional que você tem com o universo. Tua comunicação tá errada, criatura. Você vibra coisa ruim, vibra fofoca, vibra inveja e quer receber flores. Eu tô falando com médios que precisam do refinamento mediúnico e penso no médium fofoqueiro, que gosta de uma fofoca. Ai, eu vou parar de ver a leitura agora. Claro, porque eu falei a verdade. Você acha que é legal ficar falando da vida dos outros, parente? Fazendo leve trás, fazendo briga? Eu tô falando com alguém que até que briga em ambiente familiar por causa de fofoca. Tudo que sabe passa, né? E a cegonha. Cuida do teu padrão vibratório. Presta mais atenção na tua energia vibracional. Quanto a se sentir superior, todos os médiuns passam por isso. Todos os médiuns. Eu passei, o próprio Chico passou. Todos os médiuns passam por isso. Uma sensação que se é especial. Não, você não é especial, você é útil. Se sentir especial é arrogante, é orgulho puro. Se sinta útil. E não se coloque na sociedade como um mestre, se coloque sempre como um aluno. É muito difícil para os médiuns captar essa mensagem e entender isso, mas é a realidade no e cru. Nós, médiuns, somos espíritos infratores, os mais infratores, aqueles espíritos que mais aprontaram em vidas passadas. Por isso que estamos aqui fazendo essa jornada de auxiliar e servir. Ah, Ju, mas então você não é especial porque você consegue captar a vibração e falar o que está acontecendo? Eu sou, mas eu não posso me sentir. Você entende a diferença? Porque se eu me sinto especial, eu fico num pedestal de arrogância. Tenho que buscar sempre a utilidade e não a especialidade. Quando eu falo de mim para comparação com os outros. Aqui eu tô falando com um médium que ainda vai ter que passar muita coisa. Ah, outra coisa também que eu tô vendo aqui. Não gosta de leitura. Se aprendeu a ler foi na marra. Se desenvolveu a verbalização, olhar uma palavra e desenvolver, eu não sei o que aconteceu aí, mas foi na marra, tá? Porque você foi obrigado a aprender a falar lendo. Você foi obrigado a aprender a falar lendo, tá? As cartas falam de um médium bem preguiçoso, orgulhoso e preguiçoso. Aí eu sei de tudo. Quantos livros de Kardec você leu? Aí eu consigo captar as coisas. Quantas vezes você meditou? Aqui é um médium que precisa de muita humildade. Muita humildade. Que tem que se despir daquela arrogância social de ser médium. Cuidado com manipulação espiritual. Porque quando temos a mediunidade, quando temos a curiosidade, quando entendemos que nós somos sensíveis, temos a capacidade aqui até de olhar para o futuro, de acertar muita coisa, a gente começa a ficar fã disso, a gente começa a se adentrar na internet, mergulhar em muita coisa. E o que tem na internet? Gente ensinando a fazer mandinga.
gente ensinando como que faz pipipi, popopó e não sei o que, não sei o que. Aí o médium tá desdoutrinado, tá vibrando a vibração ardida, uma vibração pesadíssima, ruim. O que aquele infeliz vai fazer? Vai fazer um negócio ainda para tentar se vingar de alguém. Não entende a lei de ação e reação, não sabe captar se aquela pessoa merece uma magia, e daí pega uma receita na internet e vai fazer. Adivinha o que vai acontecer com esse médium? 90% de chance de bater na pessoa e retornar com 3 dias para você. Para fazer qualquer coisa, uma simpatia, um ritual, o médium tem que ter o refinamento mediúnico. Ele tem que entender, em primeiro lugar, se ele tem o mérito de fazer aquela magia. 2, quais serão as consequências. 3, saber enviar o padrão vibratório correto. E tem mais coisas ainda que eu não vou ficar falando tudo aqui. Você é uma pessoa muito espiritual, você tem um poder de olhar o futuro, você tem o poder de se comunicar até mesmo com os espíritos. Estou falando com médiuns que já ouviram espíritos, já viram espíritos, sabe que tem e que existe, que consegue reconhecer as vibrações. Só que você tem que ser humilde e ter refinamento. Aí eu gosto de Nossa Senhora Aparecida. Você já estudou sobre a história dela? Você já pesquisou os maiores milagres dela? Como tudo aconteceu? Não, porque é preguiçoso. Aí eu gosto de Santo Antônio. Já estudou sobre ele? Entende das orações dele? Entende do responsório de Santo Antônio? Não, porque é preguiçoso. Você que está vendo esse vídeo, você tem que sair do disque. Diz que Santo Antônio faz isso. Diz que Nossa Senhora Aparecida faz aquilo. Mas você não vai de verdade atrás da vibração e do conteúdo verdadeiro, conteúdo sério, para você saber se aquilo é real, para você ter certeza. Você tem que parar de lidar com vibração sem o embasamento real e sem a doutrinação. Você tem que parar de falar. Maria Padilha também. Nossa, gente, Maria Padilha é campeã de erro. Aí eu tenho Maria Padilha. Como que você sabe que você tem Maria Padilha? Você desenvolveu? Você buscou saber o que é uma pombogira? A casa, as flores e o caixão. E a montanha no fundo do deck. Você buscou saber o que é uma pombogira? Não, né? Fica aí falando as mesmas bobagens de sempre sobre pombogira. Pombogira é prostituta, fuma e bebe e ajuda as mulheres a arrumar homem. Nossa, que embasamento lindo que você tem. Eu tô vendo aqui que você gosta da energia da esquerda, você gosta da energia das pombogiras. Então você tem que buscar se orientar muito bem, principalmente sobre Dona Maria Padilha, para você não sair fazendo e falando bobagem. Nem toda pombogira trabalhou em cabaré, nem toda pombogira foi prostituta. Embora muitas delas foram, sim, mulheres que tiveram que fazer essa profissão para poder sobreviver e tiveram a acessão espiritual a si mesmo, porque tinham um magnetismo muito alto, provavelmente estavam nas suas últimas encarnações. Tem que buscar saber primeiro o que é e qual é. Muitas vezes a pessoa tem a ideia que é Maria Padilha, porque a mente está interpretando, você tem uma pombogira. Aí a Maria Padilha é a mais conhecida. A Padilha, Quitéria e a Mulambo, né? As 3 pombogiras mais conhecidas. A mente interpreta que você tem uma pombogira, aí você chuta de acordo com o que você já sabe. Ah, é a fulano. Nem sempre. Às vezes o inconsciente só está captando a mensagem, você tem uma pombogira. E aí a consciência está tentando dar nome para ela.
Ela só vai vir se identificar com o refinamento mediúnico e com a evolução dentro de casa de axé que trabalha com essa religião. Outra coisa também que eu vejo muito, gente que é do meio católico que fala que está desenvolvendo um pombogira no meio católico. Não existe isso. As entidades vêm e se desenvolvem de acordo com o espaço que ela tem dentro da doutrinação e religião. A pombogira pode até trabalhar num centro espírita, mas ela não vai dar o nome que ela dá no terreiro. Ela vai se passar por espírito de luz ou vai dar algum outro nome, porque eles respeitam as regras. O espírito da pombogira, um espírito de luz, ele pode vir fazer desobsessão, trabalhar, ajudar. Até, por exemplo, uma Maria Padilha pode ir lá na igreja evangélica e trabalhar lá. Mas ela vai trabalhar como uma imagem semblante de anjo, imagem semblante de espírito iluminado ou Espírito Santo. Ela não vai falar, eu sou Maria Padilha, tô aqui limpando você e tal. Não, ela não vai fazer isso. Os bons espíritos, os trabalhadores da luz, eles vão em qualquer denominação onde são chamados ao trabalho e se identificam lá de acordo com aquela doutrina. E uma doutrina não interfere a outra. Você sempre vai ver isso, os bons espíritos respeitando isso. O preto velho que vem no terreiro vai se apresentar no centro espírita como ser espírito de luz ou médico, porque ele não está interessado no arquétipo que nós estamos apegados. Os bons espíritos e os espíritos de luz trabalham em qualquer denominação e vão se identificar sempre de acordo com aquela denominação, eles não vão misturar as coisas. Mas tem gente encarnado, tem médium encarnado que mistura e fica falando. Ah, eu fui no culto evangélico e minha pombogira baixou. Isso não existe. É uma auto-obsessão. É a tua cabeça, a tua mente que está doutrinada errada. Você pode ter chamado e feito isso, mas porque a tua mente está viciada acreditando naquilo. Então, como que acontece a incorporação na igreja evangélica? Porque a pessoa acredita que a pombogira vem e faz lá todos os seus arquétipos, a sua risada, a sua gargalhada, o seu trejeito, desafia eles, mas é a mente da pessoa, é a mente que está sofrendo um animismo, na verdade. Com o refinamento mediúnico, o médium que escuta isso, ele nunca mais vai misturar as coisas. Ele vai saber que pombogira vem no terreiro, que espírito de luz vem no centro espírita e que o Espírito Santo vem na igreja evangélica. Ele nunca mais vai misturar as coisas, mesmo ele sabendo que pode ser o mesmo espírito. Ele vai aprender a respeitar essa regra da religião, doutrinação, arquétipo dentro daquela religião. Santo Antônio, nós sabemos na Umbanda, no Candomblé, que ele é um Exu. Alguns até dizem que é Exu Orixá, é um Exu. Mas não tem católico dentro da igreja católica que vai chamar Santo Antônio de Exu. Ah, Exu não sei o quê. Não, gente, não tem isso. E se ele vem para trabalhar num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, ou num terreiro de Quimbanda, o Exu, ele não vai também dar o nome de Santo Antônio, mesmo ele sendo o mesmo espírito. Ele vai dar outro nome. Então, por que eu tô falando essas coisas? Por que tá vindo isso na mensagem? Que você é um médium que faz toda essa salada. E aí tá atrapalhando você. Refinamento mediúnico. Busca a leitura, busca, em primeiríssimo lugar, a humildade. Entender que você não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. O próprio Albert Einstein, que foi um grande cientista, foi um espírito de extrema luz na humanidade, né? Uma pessoa que veio para nos ensinar e para nos ajudar a desenvolver a ciência. Ele falou que não sabia de tudo. E é verdade, ninguém sabe de tudo. Nós vamos acessando o conhecimento e a informação de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso grau de querer saber. Você precisa entender isso. Tenha humildade,
de entender que você não é mestre, você é um aluno. Aí depois que tu conseguir fazer esse refinamento mediúnico, e o que é o refinamento mediúnico? É ter humildade de estudar a mediunidade e estudar as coisas espirituais sob a ótica daqueles que vieram antes, que são nossos gurus. Todos que vieram antes de nós e estudaram isso e aprenderam isso e sabem mais das coisas que nós, eles são os nossos gurus. Kardec, Chico Xavier, Santo Antônio, São Francisco, né, os santos em geral aí que deixaram doutrina. E aí você vai ver que você vai alavancar. Você vai aprender sobre muita coisa mais. Ser de aluno, não mestre. Última carta, para mim fechar a leitura. Não, é assim mesmo. O Sol, marcando maior do tarô de extremo poder. Você vai ter muito êxito nos teus estudos. Muito êxito. Aprimorando, em primeiro lugar, a humildade de se colocar como aluno, colocando em prática aqui os conselhos que a espiritualidade lhe falou. Você vai ter muito êxito. Seja humilde. Entenda que cada coisa, cada vibração, cada lei, cada detalhe você vai ter que se dedicar ao estudo. Aí você vai ver muitas melhoras na tua vida. Muitas melhoras. Você vai manifestar muita coisa. Vai atingir muita coisa. Mas, em primeiríssimo lugar, a espiritualidade avisa. Seja aluno, queira ser aluno e não mestre. Ok? Gratidão por quem viu meu vídeo até aqui. Eu achei muito profunda a mensagem, serviu para mim também. Embora eu já tenha ouvido conteúdos parecidos com esse em várias vertentes. Graças a Deus, eu consegui escutar os meus gurus, eu consegui ouvir os mestres, os que vieram antes de mim. Mas ainda tenho que aprender, como falei, ninguém sabe de tudo. Serviu para mim também e espero que a leitura chegue até você. Gratidão.